queridos? Eu recebi a revista da nossa Junta de Missões Mundiais, essa semana, a colheita, e é uma capa meio que chocante. Não dá para você, talvez não dê para você ver direito, mas é uma criança, e sabe o que ela está fazendo? Ela está desempenando um prego. Eles pegam os pregos, as cápsulas de bombas, amassam para vender, para ver se eles conseguem comprar um punhado de farinha de trigo, farinha de mandioca para comer no seu dia. Aí eu quero ler, nesse momento de intercessão, a entrevista que a missionária Haná nos mandou nessa revista. Haná é apenas um pseudônimo que garante um pouco de tranquilidade para nossa missionária no Oriente Médio, cumprir a sua missão de anunciar Cristo em um contexto de extremo risco e perseguição religiosa. Na região onde se encontra, mais de 100 mil cristãos já deixaram o país, temendo uma ofensiva jihadista. Ela sabe do perigo que enfrenta, mas decidiu ser voz de Deus, principalmente a crianças que vivem sem perspectiva de uma vida com Cristo. Na entrevista, como tem sido sua rotina em um campo hostil ao Evangelho, onde os direitos da criança não são respeitados? A Haná responde: estou na região há 11 meses, trabalhei 6 meses em uma escola, dei aula para crianças e tenho reservado um dia da semana para visitar um campo de refugiados. Lá ajudo de diversas formas, alimentando, orando ou simplesmente conversando. Atualmente trabalho em um orfanato, mas continuo indo ao campo de refugiados. Quais são as principais necessidades dessas crianças? Essas crianças precisam, sobretudo, de amor no campo de refugiados que visito. Eles recebem muita ajuda humanitária de todos os cantos do planeta. Alimentos, roupas, tem até um dentista voluntário. Outros campos são mais carentes, falta tudo. Há esperança para esses pequeninos? Minha esperança é poder dar esperança para essas crianças. É muito difícil olhar para uma criança refugiada e não enxergar uma perspectiva de vida. Meu sonho é poder dar a essas crianças um pouco de dignidade e educação. Só no campo de refugiados onde ajudo, uma menina morre a cada dia. São mais de 180 meninas mortas. Muitas se matam porque perderam suas famílias. Outras porque sofreram algum tipo de abuso. A desesperança é geral. Elas alimentam no coração o desejo de acabar com a própria vida. A matéria é maior, mas por que eu quero ler isso nesse momento de intercessão? Nós não vivemos esse momento, essa crueldade. E nós precisamos orar, mas não somente orar. Quando você contribui aqui, parte dos seus recursos é destinado à nossa Junta de Missões Mundiais e parte desses recursos é destinado à Aliança Batista Mundial. E a Aliança Batista Mundial, ela tem assento nas cadeiras da ONU. E ali, dentro dessas perspectivas, a Aliança Batista Mundial, ela participa do socorro emergencial. Então, parte do seu recurso chega lá nesse local. Então, quando você não entrega o seu dízimo, não é generoso com as suas doações, você impede também que nós sustentemos e continuemos a sustentar esse tipo de trabalho. No Brasil não existe essa realidade igual está aqui. Graças a Deus, amém, irmãos? Amém. Mas no mundo hoje existe. Vamos orar.
Vamos colocar nossas vidas diante de Deus. Nós podemos passar por qualquer tipo de dificuldade, mas veja novamente essa cena dessa criança. Eu fiquei muito tocado nesse dia. E as minhas filhas viraram e falaram assim: papai, vamos adotar esse menininho? Aí eu falei para Soraya: meu amor, então está nas mãos de Deus. Então, queridos, nós não podemos achar que a nossa vida é aqui, como a meditação do tempo de consagração diz aqui hoje. Nossa vida, nós fomos salvos, encontramos a salvação em Cristo Jesus para fazer a diferença nesse mundo. Amém? Amém? O esposo da irmã Sueli está lá na missão, lá no Haiti, o irmão Vinícius, representando nosso exército brasileiro, e contando que lá também não tem o que comer. As crianças pegam barro, os pais dão barro para os filhos comerem. Isso lá no Haiti. Queridos, nós temos do bom e do melhor. E às vezes a gente coloca um prato e joga comida fora. E às vezes nós permitimos que os nossos filhos façam isso. E às vezes nós estamos com os nossos guarda-roupas entulhados de roupas. E a gente ainda está querendo mais coisas. A igreja existe para curar esse mundo. Amém, irmãos? Amém? Amém. Nós existimos para curar esse mundo. Vamos orar neste momento? Aqueles todos quanto puderem se ajoelhar, eu convido você. Queria convidar o pastor Dirk a vir fazer essa oração de intercessão nesse momento. Ele vai orar também pelos enfermos da nossa igreja, pelas necessidades das famílias, mas orando pelo nosso mundo nesse momento. Querido Deus, nós queremos lhe pedir, ó Deus, que o Senhor venha, ó Pai, de encontro a todas essas necessidades, ó Deus. Que dentro do teu povo, o Senhor levante homens e mulheres, ó Deus, dispostos a irem até esses lugares, ó Deus, para levar o teu evangelho, para trazer as boas novas e dar esperança a esses povos, ó Deus. Esses povos perdidos que estão nas mãos do inimigo, ó Deus, fazendo mal, ó Deus, a todo o seu próprio povo. Ó Deus, livra-os das mãos desses maus governantes, Senhor. Ajude esses povos, Senhor, a alcançar a Tua graça, Senhor, e desfrutar, ó Pai, da Tua graça. Queremos lhe pedir, ó Pai, por todos os enfermos, os doentes desta igreja, de nossa comunidade, que o Senhor atenda às necessidades, que o Senhor cure os enfermos, que o Senhor dê alento às famílias e sustento, ó Pai, e todos os recursos necessários também, ó Deus, para atender as necessidades desses enfermos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem colocado médicos, pessoas, recursos, ó Deus, também na vida de muitas pessoas, ó Deus, que podem serem curados, podem ser tratados, ó Deus, de suas doenças. Nós queremos agradecer também, Senhor, porque Tu tem feito os milagres, ó Deus, nas nossas vidas. Como pude perceber, Senhor, esta semana, Senhor, o Senhor esteve atendendo as nossas orações, quando meu cunhado foi atingido pela máquina, que machucou muito, ó Deus, mas agora ele já está livre, Pai, da morte. Muito obrigado, Senhor, por isso, ó Deus. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dá o testemunho. Você dá o testemunho? Dá o testemunho. Tá bom. Eu quero perguntar.
pastor pediu para eu dar o testemunho, né, do meu cunhado. Meu pai estava trabalhando numa máquina, um trator, e então essa máquina é uma enxada rotativa que funciona na tomada de força do trator. É meio difícil explicar para quem não conhece essa máquina, mas ela é muito poderosa, ela mexe com a terra. E, na verdade, o meu cunhado, ele foi pego por essa máquina, arrastado para baixo dela, mas Deus cuidou dele. Ele perdeu todo o sangue dele, praticamente. Ele tomou 10 bolsas de sangue. E Deus fez um milagre na vida dele. Ele foi salvo, foi tratado, fizeram a cirurgia vascular dele, as artérias voltaram a funcionar. Ainda falta uma artéria que não funcionou, mas eu acredito que Deus vai fazer funcionar. Amém. Ore também por ele, tá bom? O nome dele se chama Peter. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus. Vou levar meus problemas a Deus. Só a igreja cantando. Entregar meus problemas para Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus novamente. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas para Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. 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 Amém, irmãos. Podemos assentar. Ontem eu estava em casa e liguei a televisão e estava passando Festival Promessas. E eu olhei e eu falei, meu Deus, que pobreza! Que pobreza! Pobreza cultural, pobreza de linguagem. As músicas que cantaram ontem dos gospel tinha uma frase só. Eu falei, meu Deus é tão grande, será que uma frase só para definir Deus? Misericórdia, Senhor.
Queridos, anti-intelectualismo é pecado também. Vou falar um negócio para vocês. E eu vendo aquilo, eu fiquei pensando, será que vai ter um momento de oração pelas pessoas? E domingo passado à noite, se você assistiu o programa da igreja, estava fora do ar. Aí eu coloquei no Fantástico, aí estava mostrando a pessoa que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, as duas pessoas, uma jovem paquistanesa que foi abusada e foi agredida porque ela estava indo estudar e ela foi atacada por 16 homens. E mostrou também um indiano, e que esse indiano já resgatou 80 mil crianças do trabalho escravo infantil na Índia, e mostrou uma das intervenções que eles vão pacificamente, tocando seus tambores, para ir resgatar crianças, quando eles sabem que essas crianças estão sendo exploradas. E naquele dia eles estavam resgatando 50 crianças e o jornalista estava acompanhando. E eu fiquei parado e eu fiquei pensando, ontem, quem está sendo mais útil nesse mundo? 10 mil jovens que ficam, sai do chão! Ou esse indiano e essa paquistanesa? Quem está fazendo a diferença? Quando eu leio a história dos grandes avivamentos, e eu gosto muito de ler a história dos grandes avivamentos, todos os avivamentos começaram a acontecer por causa de diversas dificuldades que estavam acontecendo no meio do povo de Deus. E quando a gente vai lendo a palavra de Deus, a gente vai vendo o avivamento que acontece na palavra de Deus, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na história da igreja, vários momentos a igreja passou por avivamentos espirituais. E eu entendo, queridos irmãos, que nós precisamos de um avivamento espiritual. Os nossos dias pedem por um avivamento espiritual. Então é sobre isso que eu queria falar com os irmãos nessa manhã. Eu estou, para daqui até o final do ano, suspendendo aqueles estudos do livro de Isaías. Nós vamos dar continuidade neles no ano que vem, porque eu entendo que agora nós precisamos estudar um pouquinho sobre esse tema, sobre o avivamento. Sobre por que nós precisamos buscar a Deus de uma maneira mais intensa. O texto que nós estamos baseando é Abacuque, capítulo 3, versículo 12. Vamos falar todos juntos? Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele está pedindo, realiza de novo os feitos que tu fizeste no passado, porque o povo estava frio espiritualmente. E uma coisa que nós começamos a perceber ao longo da história, o avivamento no meio das igrejas acontece não de uma forma estrutural, acontece por meio de pessoas, de membros, de pessoas que começam a buscar a Deus. E por que as pessoas começam a buscar a Deus? Eu vou estar falando de algumas histórias de avivamento, mas eu queria lembrar de um avivamento mais antigo, que é do século XII, que é John Huss. John Huss, ele é um avivalista dentro do meio da igreja católica, e que ele, incomodado diante de tudo que ele estava vendo na sua frente, a idolatria, a venda
das indulgências, isso no século XII, antes da Reforma Protestante. Então John Hus, ele começou então a criar um hábito dentro do seu monastério, e o hábito era de uma oração e serviço. Oração e serviço. John Hus influenciou de uma maneira muito profunda a ordem dos franciscanos, porque Francisco de Assis estudou aos pés de John Hus, e John Hus fez uma obra missionária incrível. Mas o avivamento acontece por meio de pessoas, de uma pessoa que assume o compromisso de não se conformar ao estado espiritual de sua época, a não se conformar com o estado espiritual de como as coisas estão acontecendo, a não se conformar com a realidade das coisas que estão acontecendo, e que comece então a buscar a Deus. É isso que Abacuque está falando aqui. Abacuque está inconformado com a frieza espiritual, com a falta, com a fé abatida e deprimida do povo de Israel. Você está feliz com o que você anda vendo hoje, do que se denomina igreja gospel, do que se denomina igreja evangélica? Eu não estou feliz. Joe Hus, ele se levantou porque ele percebeu que a igreja se tornou religião. E igreja não pode ser religião para ninguém. Igreja é outra realidade. Igreja não é clube. A igreja não é algo que se encerra no meu projeto pessoal. É algo que está além dos meus projetos. Pertencer a uma igreja é querer mais. É querer mais de Cristo, mais do seu amor. O hino antigo já dizia assim: mais de Cristo quero ser, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais de ti mesmo, ó Salvador. Então, queridos, mais de Cristo, pertencimento a uma igreja é esse desejo de querer mais de Deus. Eu tenho certeza que todos que estão aqui nessa manhã, os que estão acompanhando a transmissão, estão querendo mais de Cristo, porque senão estariam fazendo qualquer outra coisa em suas vidas. Mas vocês estão querendo mais de Cristo. Mas não adianta apenas querer mais de Cristo, porque nós precisamos querer a intervenção de Deus, e isso é avivamento, ao agir sobrenatural de Deus, de uma forma poderosa em nossas vidas. Abacuque, quando ele está dizendo aqui, ele tem como referência o que Deus fez na saída do povo de Israel do Egito. E o que ele fez? Ele manifestou-se de maneira poderosa, de maneira tremenda naquela época. Quero falar de um outro avivamento que aconteceu mais próximo aqui, mas nós somos mais contemporâneos, a partir da década de 70, na Nicarágua. A Nicarágua era tomada por grupos separatistas, e eles estavam enfrentando e matando as pessoas naquela época. E um homem, então, numa cidade do interior, começou a orar para que Deus transformasse a realidade da sua vida, da sua cidade e do seu país. Ele foi ameaçado de morte. Um dia chegaram os separatistas dentro da sua igreja, ele tomou 5 tiros e ele não parou de pregar. Os homens que atiraram nele continuaram dentro daquela igreja, se arrependeram naquele dia e se converteram. Eles acertaram 5 tiros no corpo desse pastor, e ele não derramou sangue, porque ele estava completamente tomado por Deus e pelo Espírito Santo de Deus. Todos ouviram o que aconteceu. No outro dia foram à casa dele. Mais de 1000 pessoas se converteram, e eles perguntaram: o que aconteceu com você? E até hoje ele tem as marcas dos tiros. O que aconteceu com você? Deus quer fazer uma obra nessa cidade, e aqueles que quiserem ver a obra de Deus precisam começar a buscar a Deus. E ele disse então: agora todos os dias 6 horas da manhã eu estarei aqui abrindo a igreja para nós orarmos. No outro dia 1.500 pessoas estavam orando. Sabe o que aconteceu nessa cidade? Nessa cidade não há presídios,
não há prostíbulos. Nessa cidade não há. Essa cidade prosperou de tal maneira que todo o país da Nicarágua foi verificar o que aconteceu. E todos quantos entravam na cidade se convertiam. Hoje na Nicarágua, 60% da sua população é evangélica, está seguindo a Deus. Um pastor amigo meu esteve lá na Nicarágua para conhecer esse pastor e conhecer essa igreja, quando ele ainda era vivo. Ele já faleceu há 7 anos atrás. Mas os discípulos desse pastor, ele gerou mais de 400 igrejas, porque ele decidiu não viver pela fé abatida, pela fé raquítica. Ele decidiu não viver pela fé deprimida. Ele decidiu não trilhar o caminho da religião. Ele decidiu buscar a Deus. Isso é avivamento. Não chovia na cidade, e ele começou a orar: Deus, manda chuva. Hoje é a cidade que tem o maior índice pluviométrico. A guerrilha acabou. Todos aqueles que eram guerrilheiros se converteram aos pés do Senhor Jesus. A cidade é conhecida internacionalmente como a cidade mais pacífica do mundo. Lá não há mais morte por arma de fogo, lá não há assalto mais. Tudo isso porque um homem começou a buscar a Deus, uma pessoa começou a buscar a Deus, e Deus derramou do seu poder de uma maneira extraordinária e maravilhosa sobre a vida dele. Avivamento não é coisa do passado, é coisa do presente, é coisa que acontece para aquelas pessoas que buscam e desejam viver debaixo do senhorio de Deus. Quem aqui deseja ver um avivamento acontecendo em nossos dias? Amém? Você deseja realmente? O que você está fazendo por esse avivamento? Porque não adianta ter só um desejo. Eu quero emagrecer. Se você não fechar a boca e começar a fazer exercício, você não emagrece. Dá para entender? Eu quero prosperar. Se você não começar a estudar, começar a sair cedo para trabalhar, você não vai prosperar. Pastor, eu conheço um fulano que ganhou lá os 37 milhões da Mega Sena. Se o que estão dizendo aí é verdade, geralmente a Mega Sena acumula quando vai subir alguma coisa, né? Então eu estou começando a observar isso. E a Mega Sena acumulou no primeiro negócio, na primeira eleição. No segundo mandato, a Mega Sena acumulou 2 vezes também. Achei muito impressionante. Estou observando isso agora. Se nós queremos mais de Deus, nós precisamos reconhecer que precisamos mais dele. Então eu quero falar nessa manhã, nesse domingo, sobre quais são as indicações que nós precisamos de avivamento. No próximo domingo, eu vou falar para vocês o que nós vamos fazer sobre receber o avivamento. Então, 7 sinais que mostram que nós precisamos de avivamento. Primeiro, frieza de devoção. 2 de Reis 23. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito tudo o que tu aprovas. Queridos, falta de devoção indica morte espiritual. Se você não ora, você não é um crente vivo, não é um crente cheio de Deus. Avivamento significa devoção sincera. Significa que você entende o que Cristo fez por você na cruz do Calvário, e por isso você entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora e se consagra diante do Senhor. Buscar a Deus é agradar a Deus sobre todas as coisas. Então é olhar para a sua vida e identificar aquelas coisas que estão desagradando Deus, aquelas coisas que estão entristecendo o coração de Deus, aquelas coisas que você tem feito que você já devia ter largado há muito tempo atrás, e você olhar e você dizer assim: por meu Deus, eu não vou fazer mais isso. Amém? Isso é devoção. Isso é devoção. Uma pessoa devota é uma pessoa que tem respeito. Uma pessoa devota é uma pessoa que reconhece a estatura de Deus. Você tem sido devoto a Deus? É triste que hoje muitas pessoas têm sido devotas ao trabalho. Tem muitas pessoas que são devotas a tantas coisas na sua vida. Tem sido devotos a padroeiros, a padroeiras.
mas não têm sido devotos a Deus. O rei Josafá, ele diz: lembra-te, Senhor, que tenho te servido com fidelidade e devoção sincera. É isso que nós precisamos entender. O avivamento precisa acontecer. O rei Josafá foi o segundo rei mais importante de Israel. Foi o rei que fez a reconstituição de Israel. Foi o rei que mandou destruir os postes ídolos da nação de Israel. Foi o rei que restaurou o templo, a adoração no templo. O rei Josafá, ele é reconhecido como um rei que andou junto com o Senhor. E ele diz aqui: tenho feito tudo o que tu aprovas. Irmão, você tem andado para com Deus de tal forma que Deus pode dizer, igual Deus disse de Noé, que esse meu filho é fiel, que essa minha filha é fiel, que esse meu filho e essa minha filha, eles me buscam e confiam em mim, ele anda comigo, ele não deixa a sua fé ser abalada, ele não deixa a sua vida com Deus ser abalada. Não importa a circunstância, ele está me buscando, não importa a circunstância, ele está comigo, ele não está me abandonando. Você tem visto que tem crescido muito, isso já faz dado estatístico do censo, que a igreja que mais cresceu no Brasil é a igreja dos desigrejados. É das pessoas que falam: não, eu sirvo a Deus na minha casa. Queridos, essa é a grande cilada de Satanás para esse século. Frieza espiritual. Porque se você não convive com o outro, você não é capaz de amar alguém. Dá para você entender? Porque o que é amor? Amor é andar com o outro, é perdoar. Amor é caminhar com o outro. E se você está cheio de Deus, você anda com as pessoas. Você entende as pessoas, você perdoa as pessoas. Você entende que você precisa alertar a pessoa se ela está trilhando um caminho errado. Você entende que a pessoa precisa modificar a vida dela, a estrutura da vida dela. O livro de Provérbios fala que é melhor as palavras duras de um amigo do que as bajulações do seu inimigo. Então, amigo verdadeiro é aquele que te mostra se você está errando. E a gente está vivendo uma vida, um tempo de pessoas indolentes. E aí, o que é a indolência? A indolência é a conivência com o erro. Então, todos os dias eu desço, vou levar as minhas filhas para a escola, eu passo ali na pracinha, perto do Hospital Jardim América. O dia que a MT não está lá, ninguém está estacionado na pracinha. O dia que a MT não está lá, ou o carro da MT virou as costas, fez a curva, já lotou a pracinha. Sabe o que é isso? Indolência, conivência com o erro, com o pecado. Frieza, isso é falta de Deus. Escassez de oração é outro sinal. Eu olhando ontem, eu fiquei pensando, vai ter uma oração ali, vai ter uma oração, mas não tinha. As guitarras estavam estridentes. Querido, quando você deixa de orar, você deixa de buscar a Deus. E você deixando de buscar a Deus, você deixa de viver na presença de Deus. 1 Samuel 12, 23 diz assim: e longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Quando alguém se preocupa mais com as suas necessidades pessoais, em detrimento das necessidades do reino de Deus. Veja o conteúdo das suas orações, meu irmão. Você tem orado por quem? Quem? Qual é o nome da pessoa que você está orando? Para que ela se converta. Os seus diálogos, perceba agora o que você tem conversado e a sua oração. Você fala mais mal dos governantes ou você ora mais pelos governantes? Percebe? Se nós fizermos uma inversão disso, muda o Brasil, amém, igreja? Amém? Sabe o que eu tenho orado? Orei a semana toda por isso. Deus, cria constrangimento no coração dos corruptos.
Imagina eu e você orando por isso. Deus, toda vez que alguém for pegar um dinheiro público, fique tão constrangido que não queira pegar. Amém? Eu aprendi isso com um dia que uma irmã veio aqui e falou para mim assim: pastor, eu preciso largar de fumar. Faz 25 anos que eu fumo, eu não dou conta de largar de fumar. Eu falei: então tá bom. Deus, quero orar pela vida da irmã, abençoa ela aqui agora. Senhor, que ela tenha nojo de cigarro. Se ela sentir cheiro, ela vomita. Ela saiu daqui da igreja e falou que chegou em casa e começou a vomitar, porque estava impregnado. Ela foi, lavou, chamou mais alguém para lavar. Aí no outro dia, como entrou dentro de casa de novo, tinha saído para trabalhar, voltou, estava aquele cheiro, vomitou de novo. Ela falou: pastor, impressionante essa oração do Senhor. Eu falei: amém, então é assim que eu vou orar daqui para frente. Você tem orado para que você tenha nojo do pecado? Dá para você entender? Nojo do pecado não é indolência diante do pecado, é diferente. Nós precisamos orar para que os nossos governantes tenham nojo da corrupção. É isso que vai mudar esse país. Agora, se nós não oramos, nós precisamos orar. Outra questão: a avareza no investimento do reino de Deus. Malaquias 3, 8, 10. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda me perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. Então, se você quer saber onde está o coração da pessoa, pegue o extrato bancário dela e veja onde está o coração da pessoa. O como você gasta os seus recursos demonstra claramente aonde está o seu coração. Nós precisamos entender isso, queridos irmãos. Você tem sido um dizimista fiel a Deus? Eu achei interessante que vai entrar agora o filme da Irmã Dulce. Eu vou assistir esse filme por causa da entrevista que eu vi essa semana da atriz Maria Tereza, falando que é que vai representar a Irmã Dulce quando ela começa o trabalho. E ela virou e falou assim: nós fomos na cidade, nós fomos nos trabalhos, nós fomos nas casas. Aí ela falou assim: eu fui na casa da primeira pessoa que tinha lepra e a Irmã Dulce estava cuidando dela. Aí eu comecei a andar pela cidade. Ela construiu igrejas, construiu orfanatos, o hospital que tem na cidade foi ela que construiu, a escola que tem na cidade foi ela que construiu, a escola que tem nos bairros foi ela que construiu. E ela começou a dizer tantas coisas. E ela resgatou uma entrevista que ela havia dado no Jornal Nacional, que a Leda Nagli, na época, era jornalista, perguntou para ela assim: como que a senhora sustenta tudo isso? Deus sustenta através de corações generosos. Eu falei: gente, que palavra maravilhosa é essa. Deus sustenta o reino dele através de corações generosos, de corações que entendem que a vida não é aqui, a vida é para a eternidade. O que nós construímos para Deus, para o reino de Deus, é para a transformação da vida das pessoas. Querido, reflita sobre isso. O texto é duríssimo. O texto fala que se nós não somos fiéis com os dízimos e com as nossas ofertas, nós trazemos maldição para nós próprios, porque nós estamos roubando de Deus. Então nós precisamos entender que estamos envolvidos com diversos projetos, essa igreja. Sexta-feira nós fomos lá no Põe Vida. Aí eu estava vendo ontem, o pastor Luiz agradecendo pela outra igreja que foi lá, que nós influenciamos o pastor. Eu falei: olha, não adianta você ir lá de vez em quando, você tem que ir lá toda semana. E ele começou a ir agora de sábado. E ontem à tarde foi um grupo lá, Liga do Bem, que o irmão Saulo conheceu e nós conhecemos, compartilhamos com eles. Eu falei: vocês têm que ir lá também no Põe Vida. É um grupo de jovens.
um grupo de jovens profissionais que se juntam. Aí eles compraram roupas, presentes para todos os 34 internos, compraram as comidas e foram lá e ontem à tarde fizeram uma festa para aqueles homens, porque essa é a diferença. Toda sexta-feira nós estamos fazendo uma festa lá no Pão e Vida, estamos indo lá, levando o alimento, levando o investimento que os irmãos têm trazido para ir lá na sexta-feira e resgatarmos esses homens. Mas nós precisamos fazer mais, queridos irmãos, nós não podemos nos contentar, nós precisamos ter um trabalho para as crianças, queridos irmãos. Nós estamos apoiando agora o Projeto Amar, que tem 2 lugares, lá no Dom Fernando 1 e lá, você lembra outro? Não me lembro onde é o outro local, mas são 220 crianças assistidas por eles. Então, se você tem tempo para ajudar, você pode ir lá ajudar também. Mas nós queremos implantar aqui o próximo ano o Projeto Cirandinha, porque nós não podemos viver para nós. Fala assim comigo agora: eu não vou viver para mim. Difícil? Vamos com fé agora, igreja? Eu não vou viver para mim, eu vou viver para Deus. É para isso que a gente está aqui nesse mundo, querido. É para viver para o Senhor. O que você plantar nesse mundo aqui, que não seja para o reino de Deus, vai ficar, você não vai levar nada. Agora, o que você investir na vida do outro, com amor, para Deus, você vai levar para a tua eternidade, para todo sempre. Por isso que nós não podemos ter avareza no investimento no reino de Deus. Outra questão que precisamos ver, pela falta de necessidade, que precisamos de um avivamento, falta de zelo pessoal e ministerial. Jesus respondeu, Lucas 9,62. Vamos falar juntos? Ninguém... Zelo é definido como afeição, dedicação, cuidado, desvelo ardente por alguém ou por algo, vivo ardor no serviço de Deus. Isso é zelo. Você é uma pessoa zelosa para com a obra do Senhor Jesus? Olha o que diz Jeremias 48, versículo 10. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Qual é a sua nota que você dá para você, pela sua paixão pela obra de Deus, pelo seu engajamento na obra do Senhor, de 0 a 10, qual que é o seu zelo, qual que é o seu vigor, sua alegria? Você acorda domingo e diz: alegrei-me, me disseram, porque vamos hoje à casa do Senhor. Hoje a minha filha acordou mais cedo, chegou do lado da minha cama e falou assim: hoje eu acordei primeiro que você. Acorda, vamos para a igreja. Então vamos embora para a igreja. Qual que é a sua alegria? Você fica mais animado para ir no jogo de futebol? Você fica mais animado para ir no cinema? Você fica mais animado para ir na balada? Você fica mais animado para ir para uma recepção? Para ir num casamento? Ou você fica mais animado para vir à casa do Senhor? Amém, igreja? Nossa alegria deve ser pela alegria do reino de Deus. O que a gente tem visto hoje? Porque nós precisamos de um avivamento. O comportamento rebelde. 1 Samuel 15, 23. Pois a rebeldia é como um pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou como rei. O rebelde aqui é Saul. Rebeldia, penso que não há outra palavra que se encaixe melhor para definir os nossos dias. Um povo que é avivado é um povo submisso a Deus, a sua palavra. Os filhos honram os pais. Há respeito pelas autoridades espirituais, as autoridades constituídas na nossa sociedade de forma geral, porque nós entendemos quem coloca as pessoas é Deus. Essa semana, uma diretora de escola me ligou e falou: pastor Carlos, eu preciso muito que você venha aqui. E eu fui lá. Nós fomos conversar com ela, com a coordenadora. A equipe toda estava abalada, sentou todas aquelas pessoas e falaram: pastor, o que está acontecendo?
Um pai agressivamente separando da sua esposa, foi levar o filho e não deixava o menino entrar na escola, e aquele barraco na porta da escola, até que ele sacou uma arma. E foi aquele pânico, pegando o menino, chegando e colocando, escondendo os meninos na escola. Um povo rebelde tem criado jovens rebeldes, jovens sem Deus. Uma pessoa rebelde vai gerar outra pessoa rebelde, uma pessoa submissa a Deus vai gerar uma pessoa submissa a Deus. Semana passada prenderam um chefe de uma gangue aqui no estado de Goiás que assaltava bancos. O chefe tinha 16 anos. Assaltava os bancos. Uma geração rebelde. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque rebeldia foi o pecado de Satanás, de Lucifer. Nós precisamos tomar muito cuidado. Um povo avivado, cheio de Deus, é um povo submisso a Deus. Amém, igreja? Eu quero um povo submisso a Deus. Nós precisamos ser submissos a Deus. Nós precisamos de avivamento porque falta honestidade no nosso mundo. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Gênesis 30, 33. É o que nós mais temos visto hoje. Desonestos no trabalho. Mentiras com doenças que não existem. Tempo gasto em coisas que não são necessárias. Mentiras em vendas. Patrões que enriquecem a custo de dinheiro desonesto e que ainda forçam seus empregados a toda prática mentirosa. Mentira dos governantes que vão fazer, que vão mudar, que vão cuidar. Nós vivemos a sociedade da mentira. Vivemos a sociedade brasileira, a sociedade do jeitinho. A gente vai dar jeito. Não é assim que as pessoas falam? A gente dá um jeito. Mas esse jeito é honesto? Um povo avivado não, é um povo honesto. É um povo que sabe que o que as pessoas vão se lembrar é da sua honestidade. É da sua honestidade. Aí quando eu lancei o livro em 2010, eu fui pregar lá em Brasília, numa igreja, e na hora que eu saí, estava pregando, e às vezes eu conto umas histórias do meu pai e tal, nas pregações, eu contei, cheguei lá fora, chegou um homem, virou e falou assim, seu pai era o Beltrão. Eu falei, eu não te conheci, você era muito menino, né? Eu falei, era muito menino, mas o Beltrão era muito severo. Eu falei, como assim? Ele era muito rigoroso. Como assim? Eu nunca vi um homem honesto como aquele homem. Aí eu falei, que bom, né, que meu pai era honesto. Então a gente está herdando coisas boas. O que vão falar da sua vida? Que você foi uma pessoa honesta? Queridos, esse é o nosso alvo, amém, irmãos? Amém? Esse é o nosso alvo. Nós precisamos de avivamento por causa do mau uso da boca. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes. Vamos falar juntos esse versículo? Eu acho ele lindo. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. 3 coisas fazem com que a nossa boca entristeça a Deus: piadas maledicentes, fofocas e murmurações. Não permita essas coisas. Usemos a nossa boca para o louvor da glória do Senhor Jesus. Eu espero que nessa manhã você, assim como eu, possa ter identificado que nós precisamos de um avivamento no nosso tempo. Esse avivamento, ele começa na sua vida. É um avivamento que precisa ser pessoal.
quando nós começamos a decidir, Senhor, eu não vou viver o mundanismo, eu vou viver para o Senhor. Nós vimos 7 coisas que indicam a necessidade de um avivamento. Se em alguma delas você percebeu que a sua vida está incorrendo, talvez possa ser a falta de devoção, a falta de oração, talvez possa ser a dificuldade em investir no reino de Deus, talvez possa ser a falta de zelo ministerial, de amor pelas coisas da obra do Senhor, talvez possa ser a rebeldia, ou talvez possa ser a falta de honestidade, outras vezes pode ser o mau uso da boca que deveria estar glorificando a Deus. Identificando essas coisas, eu quero te dizer que eu te conclamo nessa manhã a nós buscarmos a Deus. É necessário nós buscarmos a Deus. Talvez você não identificou na sua vida, mas você está vendo que o mundo está de mal a pior. Está de mal a pior. As guerras, os rumores, as pestes vindo tudo novamente, malária na nossa cidade, chikungunya chegando aqui, risco de ebola, preocupação com tantas coisas, guerras. Hoje, quantas nações? Mais de 70 nações estão em guerras hoje no mundo, mais de quase 500 milhões de pessoas são refugiadas hoje no mundo diante de tantos rumores de guerra, de tantas coisas. Uma sociedade permissiva, uma sociedade mundana, uma sociedade sem preceitos morais, uma sociedade violenta. A mudança vem do alto, amém, queridos? A mudança vem do Senhor, mas a mudança começa em nós. Por que começa em nós? Hebreus 12, 29 diz: pois o nosso Deus é fogo consumidor. Ele é fogo para purificar, mas Ele é fogo para acabar. Eu peço que o fogo de Deus nessa noite, nessa manhã, caia sobre a sua vida, o fogo purificador de Deus, para transformar a tua vida como ouro mais fino, mais refinado, mais transformado, mais cheio de Deus, mais cheio do Espírito Santo de Deus. Feche os teus olhos agora, e diante da ceia que nós vamos ministrar agora, diante desse memorial que estamos fazendo aqui agora, avalie a sua vida, avalie o seu coração diante do Senhor. Se você tem sido de fato uma pessoa cheia de Deus, buscando a Deus, desejoso do Senhor. Se você entende que nós não podemos viver uma vida de religião, que nós precisamos viver uma vida de devoção e de zelo para com Deus. Se você entende que a sua vida precisa crescer mais em direção ao Senhor. Se você entende que a solução para os teus problemas, a solução para a tua vida está em Cristo, está em Deus. Se você entende que você precisa ter um compromisso verdadeiro com Cristo, verdadeiro com Deus. Se você entende que a sua vida não pode ser mais a mesma coisa, que Deus precisa, que Ele quer fazer uma mudança, e essa mudança vai começar na sua vida, nesse mundo. A palavra de Deus diz assim: avalie-se, pois, o homem diante dessa mesa, diante do que Cristo fez por você na cruz do Calvário, perdoando os teus pecados. Avalie-se. E coma do pão e tome do cálice. Porque estamos de pé pela graça e buscamos a Deus agora para fazer a diferença nesse mundo. Quero convidar o pastor Antônio, o irmão Divino, o irmão Wellington, vem nos ajudar aqui na distribuição dos elementos aqui da ceia. O irmão Roque vem nos ajudar aqui, o irmão Marcelo também vai nos ajudar aqui a distribuir os elementos da ceia. Soraya, os irmãos vão passar levando o pão, levando o cálice. Nós vamos tomar todos juntos. Você que tem a Cristo Jesus como teu único e suficiente Salvador, participa da mesa do Senhor junto conosco.
cruz se erigiu, ela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Lá na glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar, na glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Comamos todos o pão.
Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que beberem deste pão, que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Bebamos todos. Querido Deus, muito obrigada por participar desse momento tão importante, Deus. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos dá esse privilégio de compartilhar, Deus, a comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos em Cristo. Deus, em nome de Jesus Cristo, que possamos, Deus, honrar o Teu nome e que, Deus, através das nossas vidas, as pessoas possam, Deus, se espelhar e seguir a Ti, Deus. Em nome de Jesus Cristo, obrigada pelo Teu sangue, que tira todo o pecado de nós e nos conduz, Deus, a uma vida conforme o Teu querer. É em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus.